Boa noite, galera. E aí, como vocês estão? Tudo bem por aí? Espero que estejam bem, em nome de Jesus, né? Meu nome é Rafael Feliciano e se você ainda não se inscreveu no canal, vá lá, se inscreva, deixe o seu joinha aí para que a gente fortaleça o nosso canal e que a gente possa estar desenvolvendo mais vídeos para vocês com temas e devocionais bíblicos. Amém? E nessa noite nós estaremos falando um pouquinho acerca do tema Não tenha medo. Solta a vinheta. Maravilha! E agora nós estamos aqui e vamos trazer para vocês, né, esse tema específico que não tenha medo. E aí, nesses dias de pandemia, como está o seu coração? Tem gerado medo, temor das situações que estamos vivendo? Mas a palavra de Deus é fiel e nós vamos aprender um pouco acerca dessa palavra, temor, não ter medo. Amém, gente? Então, a palavra temor, ela tem dois significados. O primeiro dela, trazendo para o original da Bíblia, né, do que a Bíblia tenta trazer para a gente de entendimento. E o primeiro significado dela é da linguagem grega, né, que é o que é mais próximo, mais chegado aos originais bíblicos, vai nos dizer que é sebomai, que significa temor, respeitoso, reverenciar ou adorar. Então essa primeira palavra significa sebomai, que traz um entendimento de temor respeitoso, reverenciar ou adorar, né? No decorrer de toda a Bíblia, se você for ver, tem aproximadamente, se eu não me engano, 366 referências que diz respeito a essa palavra temor. Ou seja, praticamente um por dia o Senhor está nos dizendo: não temas, não tenha medo, né? Não se espante. E essa palavra, né, ela é interessante porque em quase toda a trajetória bíblica você vai ver que essa palavra ela sempre vai trazer no que diz respeito, Deus nos ensinando muitas vezes de que a gente não deve temer as circunstâncias e também trazendo como algo de referência, né, de nós termos reverência a Ele, de nós adorarmos a Ele. E nesse momento nós estaremos falando sobre dois textos, né, muito conhecidos de todos nós, daquele que é cristão, daquele que tem uma vida assim com a palavra de Deus, que procura entender o que as escrituras elas deixam para a gente. E o primeiro texto que a gente vai estar dando uma lida agora nesse momento se encontra lá em 1 João, capítulo 4. É o nosso texto que nós iremos deixar como referência aqui para esse vídeo. Vamos lá. 1 João, carta de João, capítulo 4, versículo de número 18. A palavra vai nos dizer assim, gente, ó. No amor não existe temor. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo envolve castigo e quem teme não é aperfeiçoado em amor. Então esse texto é muito conhecido, né, muito falado, que diz que no amor não há temor. Antes, o verdadeiro amor ele lança fora todo o medo. Então, como nós dizemos aqui no começo, o tema é não tenha medo. E qual é a forma, gente, de nós não termos medo, né? Não temermos as circunstâncias, as adversidades em que todos nós passamos, né? E principalmente nos dias atuais, devido a essa grande pandemia, epidemia mundial que tem afetado, né, muitas vidas, tem trazido muitos danos à humanidade. E nós encontramos exatamente nesses dias, encontramos, né, e ouvimos também principalmente nos noticiários pessoas desesperadas, desestabilizadas, pessoas entrando em depressão, pessoas entrando em angústias, pessoas desesperadas, totalmente sem um norte, sem um destino, né? sem um fundamento. Só que a palavra de Deus ela fala pra gente que no verdadeiro amor não há temor. Esses dias eu estava conversando com a minha tia
Aliás, quero mandar um grande abraço para ela, a minha tia Nena, né? Que Deus abençoe. E nós estávamos falando exatamente sobre esse texto, né? De que temor é esse, né? Se a Bíblia fala para a gente temer ao Senhor, por que é que diz que no amor não há temor? Interessante, né? Que como nós lemos a primeira palavra, que traz um entendimento de reverência, de temor respeitoso, né? Ou de adoração. Mas existe uma outra tradução também da mesma palavra, trazendo um entendimento específico até para esse texto, que diz assim, phobos, é outra palavra, né, grega, que traz o entendimento de phobos, que significa, traduzindo para nossa linguagem atual, fobia, né, que tem pânico, susto, pavor e medo. Então, quando a Bíblia fala assim, no amor não há temor, antes o verdadeiro amor lança fora todo o temor, ele está dizendo que quando nós estamos em Deus, né, porque a Bíblia fala assim que Deus é amor, quando nós estamos alicerçados nele, né, firmado nele, escondido nele, debaixo das suas asas, não existe temor em nossas vidas. Algo importante de se falar, gente, que todo ser humano, seja ele quem for, ele passa por momentos, né, temerosos, ou seja, uma perca, uma situação de desemprego, né, uma situação como essa atualmente, uma pandemia, né, mundial. Então, nós somos diariamente, muitas vezes, bombardeados por notícias, bombardeados por circunstâncias que muitas vezes são inevitáveis a gente não passar por elas. Mas quando nós estamos em Deus, quando essa circunstância, né, essas situações que muitas vezes na nossa força humana, nas nossas limitações, nós não sabemos lidar com ela. O apóstolo Paulo também nos deixa um texto muito interessante, que ele fala que Deus ele nunca vai permitir que nós carregamos sobre nós um fardo além do que aquilo que nós podemos carregar. Quando está para vir, né, um fardo que a gente não consegue suportar, a Bíblia fala que Deus ele nos dá um escape. Porque uma coisa, gente, que a gente tem que ter em mente, que Deus ele nos conhece, Deus ele sabe nossas limitações, ele sabe que nós estamos fadados ao erro, né, fadados ao cansaço, fadados a muitas coisas. Mas quando nós estamos nele, o Espírito Santo de Deus, ele nos renova a cada dia. Ele nos encoraja para enfrentar nossas dificuldades. É por isso que quando o apóstolo João ele escreve, ele fala que no amor, ou seja, em Deus, quando nós estamos em Deus, não há temor. Antes, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ou seja, não sei se você já viveu uma situação dessa, de você se deparar com alguma situação que aos olhos de muitas pessoas, até aos nossos olhos mesmo, é irreversível, é difícil de lidar, mas quando nós estamos em Deus, nós sentimos uma paz que excede todo o entendimento, que nós olhamos para a situação, para as circunstâncias, e falamos, Senhor, e agora? Como é que eu vou passar por isso? Ou seja, o temor ele chega a bater na nossa porta, mas quando ele tenta entrar e trazer uma tragédia, Deus, como nosso escudo e fortaleza, ele toma a frente. E por tomar a frente, ele lança fora todo medo. Então, gente, não há medo em Deus. Essa palavra de temor, essa palavra de medo, ela é muito interessante, né? Porque ao mesmo tempo que o medo diariamente, constantemente, eles tentam nos sugar, eles tentam nos desanimar, fazer com que a gente perca nossas forças e desista da vida. Existe um Deus que fala, vem em mim, se esconda em mim, esteja em mim, porque se você estiver em mim, não vai existir circunstância na sua vida que eu não possa reverter a situação. E um texto muito interessante, gente, que eu queria deixar aqui para vocês, é Daniel, né? Daniel capítulo 3, se você puder depois, leia lá na sua casa, é um texto fantástico, maravilhoso. A Bíblia fala sobre 3 homens chamados de Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Eles estavam ali sobre o Império Babilônico, sobre o reinado de Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor ele cria uma estátua gigantesca naquele lugar. E ele pede para quando estiverem todos tocando os símbolos, aquelas pessoas tocando todos os instrumentos musicais ali,
Ele pede para toda a nação, toda a autoridade daquela época se prostrar, adorar, né, aquela grande estátua, com um sinal de quê? De temor, né? Ou seja, tenham medo, temam a tamanha, né, construção e tamanha autoridade que estava ali diante deles. Só que a Bíblia fala que a maioria, né, ali quando escutaram os sons, se prostraram, temeram, né, aquela grande construção ao rei Nabucodonosor. Mas a Bíblia fala de três, desses três que nós citamos aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego, que quando todos os instrumentos musicais tocam, eles temeram, mas não a estátua e nem ao rei Nabucodonosor. Eles temeram e confiaram no próprio Deus, ficando em pé diante daquela situação. E a Bíblia vai dizer que o rei se ira, né? Jogam eles em uma fornalha ardente, né? Só que o interessante é que naquele momento Deus vai, entra naquele lugar e salva a vida deles. Gente, por isso que essa palavra ela nos deixa algo muito maravilhoso, que no amor em Jesus não há temor. Amém? Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida e que em nome de Jesus, você que não é inscrito lá, deixe seu like, se inscreva, né, compartilhe esse vídeo para que Deus possa abençoar mais vidas. E não esqueça disso, que em Deus não há temor.